Quando falamos em dízimo, que texto vem à sua mente quando se fala em dízimo? Geralmente, Malaquias, né? Todos já pensam, Malaquias 3:10. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Malaquias, capítulo 3, mas um pouco antes do versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 7 a 12. Malaquias 3, 7 a 12. Vamos abrir nossas Bíblias nesse texto. Malaquias 3, 7 a 12. Você que não trouxe Bíblia, por favor, encoste do lado de alguém que tenha Bíblia para poder olhar para a palavra de Deus, porque como diz ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, que ela possa falar aos nossos corações nessa noite. Então, Malaquias 3, versículos 7 a 12 diz assim, todos acharam? Amém? Estou ouvindo algumas folhas ainda se mexendo aí. Então diz assim o texto, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, a partir do versículo 7, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha maior abastança. Versículo 11. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Antes de voltarmos para o nosso texto, eu gostaria nesse momento de abrir um parênteses. Vamos abrir um parênteses, depois os irmãos me avisam se eu esquecer de fechá-lo, tá? Nós vamos abrir um parênteses para responder algumas perguntas acerca do dízimo. O que significa dízimo? Alguém gostaria? Não precisa falar, mas eu vou estar falando aqui nesse momento. Qual o significado da palavra dízimo? Dízimo significa 10%. É isso? Dízimo significa a 10ª parte, que pode ser dos bens que você recebe, pode ser também de uma colheita que você colhe. 10%, é a 10ª parte. A primeira pergunta que nós vamos responder nessa noite, qual o significado da palavra dízimo? A segunda pergunta que nós vamos responder nessa noite é, quando foi instituído o dízimo? Será que ele veio agora, só instituído, ou foi antes do Novo Testamento? Nós podemos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis. Abra comigo lá em Gênesis 14, versículos 18 a 20. Nós podemos ver que o dízimo foi instituído antes da lei mosaica. Antes de Moisés, já existia a prática do dízimo. Dízimo, Gênesis 14, 18 a 20. Vamos ler comigo, Gênesis 14, 18 a 20. Diz assim, ouvindo, pois, Abraão, Gênesis 14, 18 a 20. Ouvindo, pois, Abraão, versículo 18, nós estamos no 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, versículo 18, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra. E versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Nós temos aqui nesses dois versículos, 18 a 20, que Abraão deu o dízimo de tudo aquilo que ele recebeu. Então nós podemos perceber que o dízimo ele veio antes da lei de Moisés. E mais à frente, lá no capítulo 28, agora capítulo 28 de Gênesis, versículos 18, novamente, agora a 22. 18 a 22, Gênesis capítulo 28. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz.
Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então, versículo 22, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então nós temos aqui outra afirmativa de que o dízimo veio antes da lei mosaica. 250 anos depois, em que aconteceu isso, em Betel, nós temos um texto de Levítico, capítulo 27, versículo 30, em que ele foi instituída o dízimo através da lei de Moisés. Deus pediu para que Moisés incorporasse o dízimo na lei, a partir lá do Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, 30. Levítico 27, 30, diz assim: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. Então nós temos aqui uma afirmativa de que o dízimo já existe desde antes de Moisés, desde antes da lei. Inclusive, a palavra dízimo, ela aparece no Novo Testamento e no Antigo Testamento mais de 35 vezes. Então, ela é uma ordenança de Deus para que possamos fazer. E qual é a finalidade do dízimo? Muitas pessoas não entendem qual é a finalidade do dízimo. A primeira finalidade do dízimo está relatada lá em Malaquias, que nós acabamos de ler. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou ao templo, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Então, o primeiro requisito, a primeira finalidade do dízimo é que ele seja para o mantimento da casa de Deus. Então, se você tem alguma dúvida quanto que é feito com o dízimo, é para o mantimento da casa de Deus. É para o mantimento desta igreja aqui. Inclusive, um tempo atrás, nós estávamos pregando sobre dízimo, e o pastor pregava fervorosamente, de repente, ele falando sobre o dízimo, que se o irmão não der o dízimo, se o irmão não devolver o dízimo ao Senhor, nós vamos estar muitas vezes com a nossa luz cortada. Aí de repente acabou a luz aqui no templo. Aí o irmãozinho lá no meio do templo falou: pastor, eu pago a luz, deixa que eu pago. Então o dízimo é para manter, irmãos, essa luz que está acesa, esse projetor que está ligado, esse estacionamento, o salão social lá atrás, graças a Deus, é através dos dízimos dos irmãos, através dos nossos dízimos. Então é para manutenção da casa de Deus. E também diz ainda lá em 2 Crônicas 31, 4 a 6, uma outra finalidade do dízimo. 2 Crônicas 31, 4 a 6. Vamos abrir nossas Bíblias. Ainda estou dentro daquele parênteses que eu falei agora há pouco, tá? Não me esqueçam de fechá-lo depois. 2 Crônicas 31, 4 a 6. Nós temos aqui uma outra finalidade do dízimo. 31, 4 a 6, diz assim: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Versículo 5, logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do trigo, mosto, azeite e mel, e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Então nós temos aqui o versículo 6 ainda. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram um dízimo de bois e de ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor nosso Deus. É interessante esse texto aqui, porque fala que eles levaram bois, levaram ovelhas, levaram cereais. Imagina se hoje fosse aplicado isso nas igrejas, né? De repente o irmão chegava aí com um saco de feijão para poder sustentar os pastores. Ou chegava aí com um boi, ou qualquer outro tipo de animal. Como existe hoje, no tempo antigo não existia moeda corrente, existia uma época em que existia o escambo, né, que era a troca de materiais, onde o sacerdote recebia uma porção de cereal, ele precisava de um outro, ele ia lá e trocava por outro. Ele recebia arroz e ia lá e trocava por feijão. Então, como não existia moeda corrente em muitas épocas da nossa história, eles faziam dessa forma.
Hoje nós recebemos o nosso dízimo, o nosso dinheiro, através do nosso trabalho, e nós sustentamos a obra de Deus, sustentamos aqueles que pregam a palavra de Deus através dos nossos dízimos. Então ele é também não somente para a manutenção da igreja, mas também para o sustento dos obreiros. Você tem dúvida disso? Veja o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 a 14. Mais um pouco, mais à frente um pouquinho. Lá no Novo Testamento agora, 2 Coríntios, capítulo 9, 10 a 14. Segundo Coríntios, capítulo 9, 10 a 14, diz assim: conforme está escrito. Todos acharam? Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberdade, a qual por nós reverteste em ações de graças a Deus, porque a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade da vossa contribuição para eles e para todos. Versículo 14. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram ardente afeto que vos tem por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Amém? Então nós temos aqui uma outra afirmativa de que o dízimo não somente ele serve para o sustento da igreja, para a manutenção da igreja, ele também serve para o sustento dos obreiros. Então, essa é a finalidade do dízimo. Agora vamos fechar o parênteses, antes que eu esqueça de fechá-lo, e vamos voltar para o nosso texto de lá de Malaquias, capítulo 3. Malaquias significa o meu mensageiro. Então, o significado de Malaquias é o meu mensageiro. E como um bom mensageiro que Malaquias foi, ele transmitiu integralmente a palavra de Deus para o povo naquela época. Se você abrir novamente, volta lá o seu dedo, lá em Malaquias, capítulo 3, e você vai ouvir um pouco do relato da história de Malaquias. Ou seja, ele foi considerado o mensageiro de Deus. Esse livro foi escrito há cerca de 400 e 500 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 2.500 anos atrás, o livro de Malaquias foi escrito. E Malaquias estava vivendo em uma época onde os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis para cuidar do templo, onde os sacerdotes e onde o povo estavam vivendo terríveis pecados. Diz o texto também mais à frente, o sacerdote, eles não estavam honrando a Deus. Se você abrir lá em Malaquias, se você olhar logo no comecinho lá, Deus começa a falar, olha, o filho honra o pai, o servo honra o seu amo. Não sou eu o pai, não sou eu o amo, Deus falando aos sacerdotes. Vocês estão me desonrando, sacerdotes. E eles estavam desonrando a Deus, porque eles entregavam diante de Deus em oferta, em sacrifício, animais cegos, diz o texto, entregavam a Deus em sacrifício animais aleijados, e ainda falavam, mas em que estamos desonrando ao Senhor? Se você olhar lá no versículo 8, vocês vão ver que Deus chega para eles e fala bem assim, experimente apresentar essa oferta que vocês estão me dando aqui agora, e leve para o governador. Lá no versículo 8, se você quiser olhar enquanto eu estou falando, experimente levar para o governador, veja se ele vai ter agrado da sua oferta, veja se ele vai responder às suas petições. Será que nós, se fôssemos convidados a ir ao governador do estado do Paraná, e fôssemos lá conversar com ele em audiência, nós iríamos de qualquer jeito? Com certeza nós iríamos vestir a nossa melhor roupa, nós iríamos preparar o nosso melhor discurso. E quando a gente vem para a casa de Deus, muitas vezes a gente vem de qualquer jeito. É assim que acontece. Muitas vezes tem pessoas que vêm na casa de Deus de qualquer jeito. Não é assim. Nós temos que ir na casa de Deus com a nossa melhor roupa, com a nossa melhor intenção, com a nossa melhor oferta. Então ele fala acerca dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles faziam isso e diziam, em que estamos desonrando ao Senhor? Eles eram responsáveis para pregar a palavra de Deus, diz mais à frente lá no capítulo 2, versículo 8, eles eram responsáveis para transmitir a palavra de Deus ao povo e corrigir o povo do erro. E o que eles estavam praticando, na verdade,
era conduzir o povo a mais erros ainda. Esse era o que Malaquias estava transmitindo, mostrando, apontando o dedo para os sacerdotes, falando que eles estavam, ao invés de corrigir o povo, eles estavam conduzindo o povo ao erro ainda. E mais à frente ainda, quando Malaquias deixa de olhar para os sacerdotes, ele vira para o povo e começa a falar para o povo: vós também em pecado diante de Deus. Aí o povo: mas em que estamos pecando diante de Deus? Aí eles começam a falar, Malaquias começa a falar para eles: vocês estão sendo, primeiro, agindo com um jugo desigual. Vocês têm casado com mulheres que adoram ídolos. Lá no versículo 11 do capítulo 2. Eles estavam casando com mulheres que adoravam ídolos. Se você é um crente em Jesus Cristo e procura uma parceira, um parceiro para casar, procure alguém que tenha a mesma fé que você, que tenha o mesmo ideal que você, cristão. Não se prenda, como diz lá em Coríntios, a um jugo desigual. Vai ser muito difícil. Vai ser muito mais fácil a pessoa levar você para fora da igreja, isso geralmente acontece, do que você conduzir essa pessoa para a igreja. Ou seja, para Deus. Geralmente acontece assim, as pessoas: não, mas eu amo tanto aquela pessoa, ele é tão simpático, tão bonito, tão isso, tão aquilo, mas acaba se desviando depois. Então, o que o povo estava praticando naquele momento era um jugo desigual. Eles estavam casando com mulheres que adoravam ídolos. E também mais uma coisa que o povo estava cometendo, que Deus abomina, diz lá no capítulo 2, versículo 16, eles estavam se casando, ou seja, estavam se divorciando das suas mulheres. Estavam se divorciando das suas mulheres. Mas antes disso, eles estavam sendo infiéis às suas mulheres. A infidelidade conjugal estava presente naquele tempo também. Não somente nos tempos de hoje. Naquele tempo, lá no capítulo 2, versículo 14 e 15, eles estavam traindo as suas mulheres a quem haviam jurado fidelidade. E mais à frente, depois da traição, o que acontece? O divórcio. Pela dureza do coração deles, eles estavam se divorciando das suas mulheres. E tudo isso, irmãos, era o contexto em que estava vivendo o tempo de Malaquias. Diante desse contexto estava vivendo o povo. Então, vocês estão roubando a Deus. Ele chega para o povo e fala. Ele dá uma palavra dura para o povo. Aí o povo fala: mas em que estamos roubando a Deus? Vamos voltar para o nosso texto. Aí o profeta fala: vocês estão roubando a Deus, sabe em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então a situação daquele momento, daquele povo, era tão ruim que eles estavam tentando enganar a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. O que aprendemos com tudo isso? Será que nós podemos tirar alguma lição para os nossos dias de hoje, para a nossa igreja aqui do Boa Vista? Será que nós podemos tirar uma aplicação bíblica para a nossa vida, para o nosso contexto diante de tudo isso? Malaquias nos ensina, irmãos, diante desse texto, a partir do versículo 7 até o versículo 12, alguns requisitos que nós devemos seguir para sermos bons mordomos dos nossos dízimos. E o primeiro requisito que ele nos ensina, através da sua palavra, é o requisito de obediência. Obediência a Deus. É obediência. Veja o capítulo 3, versículo 7. Veja o que diz lá no versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Deus não estava aqui se agradando dos pecados dos sacerdotes, nem dos pecados do povo. Por isso ele fala assim: tornai-vos para mim. Então, o primeiro requisito para que nós sejamos um bom mordomo na questão dos dízimos é a questão de obediência. Estar em obediência a Deus, estar em obediência à palavra de Deus e em comunhão com aquelas pessoas que estão à nossa volta, é o principal requisito que nós devemos ter na mente para que nós sejamos um bom mordomo dos nossos dízimos. Vocês acham que Deus estava se agradando quando os sacerdotes levavam a oferta lá para ele? Quando o povo levava os dízimos e as ofertas para Deus? De forma alguma. Tem um texto lá de Isaías, ou seja, de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz que porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Ou seja,
obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, irmãos, é muito melhor do que você pegar o envelopinho de dízimo lá atrás, do que pegar esse envelopinho branco aqui, preencher lá um valor gordo, você possa dizer gordo, um valor enorme, e trazer aqui. Mas você traz aqui, mas você está em desobediência à palavra de Deus. Será que ele se agrada disso? Ele não vai se agradar nunca disso. É o que o povo estava vivendo. Eles estavam roubando a Deus diante disso, diante dessas atitudes. Obedecer é melhor do que sacrificar. Teve um tempo também lá em Isaías, agora Isaías capítulo 1, não vamos ler o texto que é um pouco longo, versículos 1 a 14, mostra que Deus já estava farto das ofertas do povo, porque o povo estava sendo desobediente à sua palavra. Agora um texto que eu faço questão de que você abra nessa noite, e abre lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. É um texto para nós aqui pararmos um pouco e meditar nesse texto, para ver o que Deus está nos ensinando nessa noite acerca da mordomia cristã, da mordomia dos dízimos. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Veja o que diz esse texto. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso não é só oferta, é dízimo também. Quando você for entregar o dízimo, se for devolver o dízimo para Deus e lembrar que alguém tem algo contra você, será que Deus vai se agradar de você colocar um envelopinho aqui no gasofilácio? O que ele orienta é que você vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, para depois você apresentar a sua oferta. Será que nós podemos colocar essa mensagem para nossas vidas? Será que entre esse grupo de pessoas aqui, que tem mais de 100 pessoas, acredito eu, será que existe alguém que está vivendo essa situação de pecado, de desavença, de desentendimento com o seu marido, de desentendimento com a sua mulher, com seus filhos, com seu patrão na empresa, com seus colegas de trabalho? Será que existe alguém aqui que está nessa situação? Não precisa levantar a mão, não. Eu quero que você pense no seu coração, se você está vivendo isso. A palavra de Deus diz que você deve primeiro reconciliar-se, tornar-se a Deus primeiro, para que Deus possa tornar a você. Aí você vai e apresenta o seu dízimo. Aí ele vai te abençoar. Por isso que o povo estava roubando a Deus naquele momento. Então, o primeiro requisito é a questão de obediência. Você acha que Deus irá se agradar do seu dízimo e da sua oferta se você estiver agindo assim? Será que podemos barganhar com Deus? Você já viu aquela pessoa que tenta adular? Adular o seu patrão? Faz coisa errada, mas tenta adular o seu patrão. Em casa, quando os filhos fazem coisa errada, a gente percebe quando eles começam a querer nos adular. Né? Querem massagear o nosso ego. A gente já percebe, a gente conhece os três. Já há 30 anos, um deles, né? Então a gente sabe exatamente como que eles agem. E tem um deles que tem uma característica bem interessante. Quando ele faz algo de errado, não vou dizer quem é, ele já fica assim, ele já começa a tentar nos adular. Ele já, olha, como é que foi o seu trabalho, pai, hoje? Como é que foi o seminário, pai, hoje? E ficam assim, e a gente já sabe que ele já aprontou alguma coisa. E você, marido, e você, mulher, quando você chega em casa com uma flor para sua esposa, ela já fica meio desconfiada, o que você está aprontando? Né? Como é que você age? Então, irmãos, nós não podemos negociar com Deus. Não podemos entregar o dízimo para Ele e pensar que Ele vai nos abençoar porque nós estamos sendo fiéis no dízimo. Não. Se nós estivermos com o nosso relacionamento quebrado, com o desentendimento do nosso lar, Deus jamais vai nos abençoar. Inclusive, Ele fala lá para os sacerdotes que eu já tenho lançado sobre vós uma maldição, porque vocês já não estão me honrando. É o que acontecia com aquele povo. Não só os sacerdotes, mas também o povo não estava honrando a Deus. E para sermos bons mordomos nos dízimos, é necessário, irmãos, que nós estejamos em obediência a Deus. Muitas vezes pensamos, mas eu honro ao Senhor com o meu dízimo, mas eu não consigo ter aquilo que diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 10, que diz lá, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Mas eu sou fiel a Deus. Mas aí você tem que olhar, rever o seu relacionamento com Deus. Reveja o seu relacionamento com Deus.
Eu não tenho medo de falar isso para vocês abertamente não, irmãos. Sabe que Deus não precisa do nosso dinheiro? Você já pensou nisso? Porque não é nosso, é dele. É dele. Quando você for apresentar o seu dízimo, a sua oferta, pense bem. Reavalie os seus relacionamentos, primeiramente com Deus. Você está em obediência à palavra de Deus? E depois você tem que ver se você está em obediência, se você está com um relacionamento com o seu cônjuge, com a sua família, estabilizado. Se você lembrar que tem algo errado, vai lá e reconcilia-se primeiro. Depois você apresenta diante de Deus. Se você quer ser um bom mordomo diante de Deus, reveja os seus relacionamentos. Assim como Malaquias disse lá no versículo 7, tornai-vos para Deus e Ele tornará para vocês. É algo que não tem o que discutir, irmãos. É um fato consumado. Quando nós agimos em obediência à palavra de Deus, quando nós fazemos aquilo que Ele pede, através dos nossos relacionamentos, através da comunhão com Ele, Ele nos dá todo aquilo que nós precisamos acerca do dízimo. O segundo requisito que nós podemos encontrar nesse texto aqui de Malaquias, capítulo 3, do versículo 7 a 12, além da obediência, é a questão da fidelidade a Deus. Veja o versículo 10, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou o templo, para que haja mantimento na minha casa. O versículo aqui não está falando de quantidade. Está falando de quantidade? Está falando de quê? De fidelidade. Independente da quantidade, ele está falando de fidelidade. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, nós temos um texto que diz que, ora, além disso, se requer que os despenseiros, ou que os mordomos, e que cada um se encontre fiel. Você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos? Você tem sido fiel a Deus naquilo que Ele te coloca diante da sua mão? Nós sabemos que mordomia significa administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Reconhecer que Deus é o doador de tudo, que a Deus pertence tudo. Certa vez um pastor recebeu um irmão na igreja, não foi aqui, e o irmãozinho estava lá preocupado, pastor, eu não consigo ser dizimista fiel, pastor. Aí o pastor olhou para ele, mas por que, meu irmão? Não, é que acontece o seguinte, quando eu ganhava pouco, vamos colocar hoje, vamos só colocar, eu ganhava R$500 por mês, eu tirava lá o dízimo, que é 10%, que significa R$50, e colocava para Deus. Hoje eu estou ganhando 10 salários mínimos, pastor, eu não consigo separar lá os R$500, eu não consigo. Aí o pastor olhou para aquele irmão, irmãos, então vamos orar para Deus aqui, vamos orar, Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor permita que ele passe a partir de agora a ganhar menos salário. Ele, não, pastor, por favor, não. É o que acontece com muitas pessoas que ficam assim pensando, poxa, eu ganho um pouquinho, eu sou fiel no pouco, olha, R$500, vou lá, coloco, é fácil. Aí eu tenho um aumento, sou promovido na empresa, Deus está me abençoando. Aí eu recebo R$1.000, opa, já é R$100 de dízimo, né? Já é um pouco mais. Aí começa a ganhar mais, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000. Aí a pessoa começa a dar mais atenção para os 90%, começa a ter mais coisas que não tinha antes e acaba esquecendo de dedicar a Deus os 10%. Assim como aconteceu com aquele irmãozinho. Ele fica tão preocupado com ter, com adquirir, com o possuir, que acaba esquecendo de separar para Deus. Por isso que a palavra de Deus diz bem sabiamente que nós temos que separar para Ele o quê? As primícias. A primeira coisa que nós devemos fazer quando recebemos o nosso salário é separar o melhor para Deus. Em primeiro lugar vem Deus. Quem vem em primeiro lugar na sua vida? Todos vão dizer, Deus. Quem vem em primeiro lugar quando você recebe lá o seu salário? Pouco ou bastante? É Deus? Ou você já começa a pensar nas contas, começa a pensar nas dívidas, começa a pensar nisso?